Glória a Deus. Fique à vontade, amados. Sintam-se em família. Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Graça e paz aos irmãos aqui que nos acompanham pelo Facebook ao vivo e também lá no YouTube, amém? Amados, tá aí o tema, né? Da nossa mensagem nessa manhã. Vamos crescer na graça e no conhecimento do Pai. Vamos comparar coisas espirituais com as espirituais, amém? Porque está escrito que nós temos a mente de Cristo. E como filhos de Deus, que possui a mente de Cristo, ou seja, o entendimento com que o Espírito Santo ministra aos corações, nós vamos comparando coisas espirituais com as espirituais. Fecha os teus olhos, vamos fazer uma confissão. Pai, aqui está a tua igreja, Jesus. A tua igreja, Deus, que não é o templo religioso, mas são vidas as quais o Senhor pagou, meu Pai, com sangue no Calvário. E esse povo que se reúne como igreja neste dia está aqui, Pai, para ouvir as boas novas, que é o teu evangelho, o evangelho daquele que vive e reina para todo sempre. E nessa manhã nós queremos crescer na graça e no conhecimento e ser direcionado, edificado, fortalecido pelo cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O espinho na carne, o mensageiro de Satanás. Quantas vezes eu já ouvi mensagens ou citações falando deste assunto, falando deste tema. Porque o espinho na carne que Paulo falou talvez fosse uma mulher que Paulo teve no passado. Aí vem as especulações, porque o espinho na carne era isso e era aquilo. O espinho na carne, Paulo disse que era um mensageiro de Satanás. Amados, se tem uma coisa que a igreja precisa aprender, que o povo de Deus precisa entender, que a palavra Satanás, ela não se refere, não aponta para uma criatura. Porque a palavra Satanás, ou Satã do hebraico, significa adversário, ou opositor. Ou seja, tudo aquilo que é contrário àquilo que é correto, especificamente se falando de Cristo, do Evangelho. Tudo que se opõe a Cristo, tudo que interfere aquilo que Cristo, que o Senhor quer para a sua igreja, se torna um tipo de Satanás, porque a origem da palavra hebraica quer dizer adversário ou opositor. É por isso que Jesus, não fui eu, foi Jesus que chamou. Jesus chamou Pedro de Satanás. Ou não chamou? Não, irmão, é porque quando Jesus olhou para Pedro, Jesus viu um diabo, um Satanás que tinha possuído Pedro. Não está escrito assim. Eu creio como está escrito. E por que foi que Jesus chamou Pedro de Satanás? Porque no mesmo contexto, quando Jesus disse assim: o que é que dizem? O que dizem os homens que eu sou? Aí eles disseram: olha, alguns dizem que tu é um profeta, outros dizem que tu é Jeremias. Jesus olhou para os seus discípulos e perguntou: e vocês, quem dizes que eu sou? Pedro, pelo Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, ungido de Deus. O que foi que Jesus disse? Pedro, não fostes carne e nem sangue que te revelastes isto, mas o Espírito Santo. O texto continua e Jesus disse: é necessário que eu vá e morra e ressuscite ao terceiro dia.
Quando ele disse assim, Pedro entrou na carne. Pedro disse: não, Senhor, de maneira nenhuma. O Senhor não vai padecer, eu não vou deixar. Quando ele disse isso, Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, porque conhece as coisas dos homens, mas ainda não entende as coisas de Deus. Então Jesus chamou Pedro de Satanás? Sim, porque Satanás era aquela fala contrária ao propósito que Cristo veio cumprir, que era morrer e ressuscitar para salvar o seu povo. E Pedro estava se colocando como um adversário, dizendo que não era para Jesus morrer. Outra passagem é um profeta chamado Balaão. Ele tenta corromper Israel, ele se vende, ele vende o seu ministério. E Deus coloca um anjo como adversário na vida de Balaão, como opositor, como um Satanás na vida de Balaão. Porque Balaão queria negociar com Balaque. Deus coloca um anjo com espada afiada, e o inocente jumento, ele consegue enxergar o que o homem carnal, corrupto, não conseguiu enxergar. Foi necessário um jumento falar com a voz humana para repreender um homem que deveria estar falando a verdade em Cristo ou em Deus, mas estava se vendendo o seu ministério. O espinho na carne, o mensageiro de Satanás. Olha lá, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho aonde? No espírito. Teu espírito está perfeito. Na carne, a saber, um mensageiro para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Mensageiro é alguém que traz uma mensagem. Então foi dado a Paulo um espinho na carne de Paulo, alguém que incomodar Paulo. E Paulo diz: um mensageiro de Satanás, para que eu não me exaltasse. Detalhe, eu faço essa pergunta: quem deu o espinho na carne de Paulo? O irmão, foi o capeta. Deus. O contexto diz que Paulo orou 3 vezes, pedindo ao Senhor para que tirasse dele aquele espinho. E Jesus disse: sim, Paulo, eu vou tirar porque você está me pedindo. Afinal de contas, você é um homem de oração e jejum. Você paga o preço, Paulo, então você merece. Jesus disse não para Paulo. O que eu vejo hoje são muitos filhos de Deus complexados, de bicos com Jesus. Por quê? Porque eu pedi tanto a Jesus, Jesus não fez. Bonito, Paulo também pediu, ele não deu. Quem disse que Jesus, amado, está aqui, ou está na tua vida, para te dar tudo o que você quer? É isso que o sistema religioso vem anunciando há anos. Sacrifique, porque eu coloco Deus na parede e Deus é obrigado a lhe dar. Deus não é obrigado a dar nada a ninguém. Tudo que nós temos e somos é por sua maravilhosa graça, favor, benevolência, não pelos teus merecimentos, não pelos teus méritos. Mas eu pago o preço, eu vou no monte, eu faço jejum. Você pode fazer o que você quiser. Se ele não quiser, ele não vai dar. Mas eu faço a oração da fé. Se estiver em linha com a vontade dele, ele dá. Se não tiver, ele não dá. Mas eu vou determinar, não adianta. Se ele não quiser, ele não vai dar. Porque ele disse a Paulo em Romanos: não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de quem ele se compadece e usa de misericórdia. E dirás o homem ao oleiro: por que me fizestes assim? Ou não tem oleiro poder sobre a própria massa, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Mas esse espinho na carne de Paulo tinha um propósito. Por isso que o mesmo Paulo disse aos romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Não é segundo o teu, é porque eu aceitei Jesus. Não está na Bíblia, ninguém aceita Jesus. A palavra diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. É nesta palavra que nós cremos.
E então o apóstolo Paulo diz: para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, ou me exalta, a fim de não me exaltar. Então, amados, nós sempre vamos ter um espinho na carne. Porque todas as vezes que vocês pensarem, que nós pensarmos em nos exaltar em alguma situação, Deus vai fazer lembrar que você depende da graça dele, que nós não somos nada sem ele. Amém? Olha lá, 12. Por isso sinto prazer. Prazer, irmão? Irmão, hoje eu não vou nessa reunião porque eu amanheci aqui com o dedinho midinho e não estou podendo calçar um sapato. Reclamamos por besteira, né, irmão? Qualquer coisinha. Aí, ó, olha o Paulo aí, ó. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Vá prestando atenção os tipos de Satanás que estava na vida de Paulo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por amor de quem? Porque quando estou fraco, então sou forte. Olha aí os adversários de Paulo. Olha as situações opostas ao apóstolo Paulo. Isso aqui é tipo de Satanás. Situações que vêm sobre as nossas vidas, que só com a graça do Pai para vencermos. Porque muitos se desesperam, não aguentam passar por nenhuma dessa que já desistiu, já se entregou. Paulo passou por tudo isso e ele sentia prazer por amor a Cristo. A pessoa sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Não é para qualquer um, irmão. É para quem está maduro em Cristo. Não é para religioso, é para cristão. Não é para quem pensa que é para quem é em Cristo. Porque o mesmo ele diz: eu já aprendi, eu estou pronto. E é por isso que ele fala aquela frase tão famosa que as pessoas usam como jargão. Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode mesmo? Porque é disso que Paulo está falando. Você pode ter sua casa própria, você pode ter seu carro, você pode ter sua empresa. Paulo, o evangelho não se trata disso. O poder de todas as coisas está dentro de um contexto que o apóstolo viveu. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Porque a sua força não depende de você, depende da graça do Pai na tua vida. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos o quê? Satanás. É a origem da palavra. A porta que Deus abre ninguém fecha. Mas muitas vezes existem portas que Deus já abriu. Mas então, olha lá, 1 Coríntios 16, 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Ah, foi Deus que abriu a porta, mas tem adversários. Então Paulo, amado, ele viveu isso no ministério dele, de situações que era contrária à vida do apóstolo, mas ele nunca desistiu. Pelo contrário, ele disse que cumpria com alegria
a carreira e o ministério que ele tinha recebido do Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha lá, Atos dos Apóstolos já estava profetizado, e quem disse foi Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15 e 16. Diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor. Quem disse? O Senhor. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, falando de Paulo, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve o quê? Padecer pelo meu nome. Foi Deus que disse que Paulo ia padecer, sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Paulo estava cego nesse contexto. O Senhor levanta o discípulo Ananias, manda ele orar por Paulo, e Ananias se opõe. Como assim, Senhor? Mas esse, ele persegue a igreja, ele recebe carta dos sacerdotes para levar presos os cristãos. Jesus disse: vá, porque este é para mim um vaso escolhido, mas eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer por amor ao meu nome. E tem gente que não quer sofrer nada por amor ao nome de Cristo. Amados, sofrer por amor ao nome de Jesus não é como nós vemos nos noticiários, onde as pessoas, presta atenção, onde as pessoas chegam lá em um país onde é proibido falar do Evangelho, e as pessoas querem ir para a praça pública falar do Evangelho. Mas é claro que eles vão morrer. Vai ser proibido, secular nação é proibido o Evangelho. Aí eu vou para a praça pregar o Evangelho para morrer? Por que eles não fazem como a igreja primitiva fazia? Fugia para as cavernas e começava a disseminar a palavra entre irmãos, e a palavra ia correndo. Agora as pessoas querem desafiar as autoridades daqueles países que não aceitam a propagação do Evangelho, vão para lá, chegam lá na praça, dizem que estão pregando Jesus, são mortos, e a família diz: morreu por amor a Cristo. Não. Morreram porque foram fazer uma coisa que não era para fazer. Se nós temos aqui uma lei que não pode deixar o som nas alturas, porque senão a justiça vai bater na porta, eu preciso respeitar. Mas, ou alto ou baixo, eu vou continuar passando a mensagem. Com microfone ou não, a mensagem vai continuar sendo passada. Amém? Isso nós pedimos sabedoria ao Pai para administrar. Então, foi profetizado que ele ia padecer por amor ao nome de Jesus Cristo. Olha lá, Atos 9, 22 e 23. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para quê? Para o matar. Olha aí o Satanás na vida de Paulo aí. Que é que a religião prega. Cuidado, irmão, que Satanás está querendo destruir tua vida. E o que é que as pessoas entendem? Que Satanás é uma criatura das trevas que está com tridente na mão, querendo te matar. Satanás aqui na vida de Paulo, levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Continuando, Atos 14, 5 e 6. Olha lá. E havendo um motim, tanto dos judeus como os gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra, Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha. Então eles estavam, amado, em todo o tempo perseguindo Paulo para apedrejar, para matar, porque eles eram os judeus, e aqui junto com os gentios, perseguindo o apóstolo Paulo e Barnabé para matar.
Você percebe que a maioria das perseguições que Paulo tinha era principalmente com seus compatriotas? É por isso que Jesus disse que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Os judeus sempre se levantou contra a mensagem da cruz. Eles eram, amados, adversários à palavra de Cristo. Certa feita, Cristo estava pregando para uma multidão, multiplicando pães. Segundo os historiadores, 70 mil pessoas. Eles disseram: duro é esse discurso, quem pode suportar? Deixaram Jesus, só ficaram os 12. Jesus olhou para os 12 e disse: vocês também não querem ir também, não? Pedro, para quem? Não é nem para onde, é para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ah, mas isso alegrou o coração de Jesus. Jesus ficou em paz. Obrigado, Pedro. Obrigado porque a multidão me deixou, mas vocês ficaram, vocês permaneceram. Pelo contrário, Jesus ainda foi além. Eu não escolhi vocês 12. João 6, 70, 71. Um de vós é um diabo. Dizia ele isso de quem? De Judas, o que havia de trair. Então quem era Judas junto ao ministério do Nazareno? Um diabo, ou um adversário, um opositor, um acusador. Mas por que Jesus escolheu um diabo? Você percebe que diabo não se refere a uma criatura, mas um comportamento? Porque é um adjetivo. Por que Jesus escolheu 12 sabendo que Judas era um diabo, era um opositor? João capítulo 12, versículo 17. João capítulo 17, versículo 12, perdão. Para que se cumprisse as escrituras, todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, exceto um, Judas. As escrituras tinham que se cumprir. E assim estavam esses judeus perseguindo e maltratando Paulo, porque eles eram contra a mensagem da cruz. Olha lá, Atos 23, 12. E quando já era dia, alguns dos judeus, não eram todos, né? Nós não podemos generalizar. Alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo: quer fazer jejum, irmão? Eles também faziam. Não comeriam, nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Eles decretaram um jejum. Para quê? Para matar Paulo. Nós não vamos comer, nós não vamos beber enquanto não matarmos Paulo. Nós queremos a cabeça de Paulo. Irmão, vamos jejuar para ter comunhão com Deus. Aí, a comunhão deles aí, ó. 23, 13 e 14, Atos. E eram mais de quê? E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição a nada provarmos até que matemos a Paulo. Eles foram para os principais dos sacerdotes, para os anciãos, para os religiosos da época, para os edificadores que rejeitaram a pedra de esquina. Eles corriam, né? Mais de 40, diz o texto. Foram até os sacerdotes, os anciãos, e disseram: conjuramos-nos sob pena de maldição. Nós não vamos provar nada, nós não vamos comer nada, nós não vamos beber nada, até matarmos Paulo. Se alguém aqui dos 40 comer alguma coisa ou beber alguma coisa antes de matar Paulo, sejamos malditos. Olha o voto que eles faziam. Verdadeiros Satanás na vida de Paulo, mensageiros de Satanás na vida de Paulo.
espinho na carne de Paulo. E você acha que Paulo, sabendo disso, Paulo não clamava a Deus? Meus amados, nós que temos o costume de orar e pedir 10 vezes a Deus a mesma coisa, como se Deus não estivesse ouvindo ou fosse cego. Para um judeu pedir 3 vezes a mesma coisa a Deus, é porque estava insustentável, insuportável. Porque eles são assim, pedem uma vez, crê que vai receber, acabou. Paulo disse que por 3 vezes ele orou pedindo a Deus para que tirasse dele aquele espinho, o mensageiro de Satanás, ou os mensageiros de Satanás, aqueles que eram adversários de Paulo. Mas Deus não tirava. Jesus não tirava essas situações na vida de Paulo, porque se Jesus tirasse, o que acontecia? Paulo se exaltava. Então ele disse: foi-me dado o mensageiro para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações. Meus irmãos, vocês estão chegando agora. Vocês estão pensando que é fácil pregar uma mensagem onde a tua família, onde os irmãos das outras igrejas te chamam de herege, de falso profeta, não querem conta com você? São os espinhos que Deus permite. Para quê, irmão? Para que você não venha se exaltar pelas excelências das revelações. Como disse Paulo, amando muito mais e sendo menos amados. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é nada pessoal. Não é nada contra o físico, não é nada contra os nossos irmãos, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. E quem são os principados e as potestades? Os governos religiosos, sacerdotes e anciãos. Eles que tinham domínio sobre as pessoas e atuavam como principados e potestades, porque principados vem de príncipe, potestades de poderes, pessoas que exerciam poder sobre vidas. A nossa luta não é nada contra o pastor famoso aí que prega na televisão, não é nada pessoal. A nossa luta é contra um sistema, uma palavra que eles pregam, onde ensinam o povo de Deus errado, dizendo que você tem que pagar um preço no monte, pagar um preço no chamado altar, e assim eles pisam, ultrajam o Espírito da graça e desprezam a obra que Jesus Cristo consumou no Calvário. É contra esta filosofia que eles pregam que nós nos levantamos contra, porque quantos de vocês estão aqui neste dia, e vocês sabem disso, que estavam sofrendo por causa disso? Vocês não podiam nem respirar. Pessoas que dizem: eu tinha 20, 30 anos dentro das ditas igrejas, eu não tinha paz de espírito, porque o povo só fala em dinheiro, o povo só fala em maldição. O povo fala do vizinho que é idólatra, mas é uma idolatria dentro de um lugar que era para ser ministrada a palavra de Deus. Idolatria no meio do povo de Deus. Ai, irmão, você está indo buscar essa água lá. Onde é que eles vão? Lá no Milagre, na Lapa. Isso é idolatria, irmão. Água benta é idolatria. Ah, é? Os mesmos que dizem isso? Pastor, ora aqui por esse copo com água para eu tomar e ser curado. Essa imagem aí, Deus abomina. Leva o lencinho ungido. Leve a meia do apóstolo. Leve a rosa do puxamento. Tudo mentira, irmãos. Irmão, por que você fica falando? Porque se eu não falar, meu amado, alguém vai ter que falar. Eu falo. Porque se nós não falarmos, os nossos irmãos vão continuar sofrendo nessa escravidão maligna, onde os ricos se tornam mais ricos. Aqui
E os filhos de Deus passando fome porque estão vendendo geladinho para levar dízimo para a igreja. Ou dar, né, na igreja. Quando dízimo nunca foi dinheiro na Bíblia. Dízimo não é doutrina para a igreja. Jesus, eu estou falando de Jesus, nunca pediu dízimo. Me mostra. Qual foi o apóstolo que pediu dízimo? Me mostra na Bíblia que dízimo é dinheiro. Me mostra. Não tem. Não existe, amados. Me mostra na Bíblia a campanha da libertação. Agora eu te mostro na palavra de Deus, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ele se tornou maldição por nós. Ele se fez maldito por nós. Isso é reconhecer não o que eu faço, mas o que Ele, Jesus, fez. Não quero conduzir um pouco para ficar na barra da calça do homem. Precisamos ensinar as pessoas a viver em Cristo. Porque quando pegaram Paulo e Barnabé e levantaram e disseram: os deuses desceram entre nós. Paulo, não. Nós somos homens como vocês. Toda honra e glória para Jesus Cristo. Agora os homens, vai viajar, tem que consultar o pastor. Vai casar, tem que consultar o pastor para ver se Deus vai confirmar para o pastor. É porque ele não fala com Deus, não. Ele não conhece o abençoado, ela não conhece o abençoado, ou ele conhece a abençoada, que querem viver junto, não. Eles não têm um relacionamento com Deus, onde o Espírito de Deus fala aos corações, não. Não, eu vou ter que consultar um profeta. Aí o homem já percebendo que você vai ser dependente dele, aí ó, te massacrar. Eu digo isso porque já fui vítima. Não pode viajar, não pode fazer isso, não pode chupar laranja, época junina, ovo de Páscoa, não pode. Não pode o quê, irmão? É o ministério do não pode. Ministério de condenação e morte. Eles fizeram jejum, irmãos, para matarem Paulo. Eles eram verdadeiros Satanás na vida de Paulo. Olha lá, 1 Tessalonicenses 2,15. Olha que palavra, olha essa palavra. Aí Paulo vai dizer quem eram esses Satanás. Presta atenção. Os quais mataram a quem? O Senhor Jesus e os seus próprios. Pronto, vírgula. Paulo está dizendo: os quais mataram a Jesus e os próprios profetas, e nos tem perseguido e não agrada a Deus. E são o quê? Satanás, adversários, contrário. São contrários a todos os homens. Ah, Paulo, isso é o capeta, Paulo. Vamos lá. 16. E nos impedem, estava impedindo Paulo, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras de quê? Da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. 18. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo. Mas Satanás fez o quê? Quem é Satanás aí? Quem é Satanás? Os judeus, que mataram o Senhor Jesus e também os seus próprios. Então isso aqui, amado, é um adjetivo. Isso aqui não é uma criatura. São situações que o apóstolo enfrentou, de pessoas que se levantavam contra a mensagem da cruz. Vou ter que votar de novo, né? Tem gente que não... Vamos votar, mano. Olha lá. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agrada a Deus, e são contrários a todos os homens. 16. E nos impedem de... o que tem de gente querendo me impedir de pregar essa palavra, irmão. Vai lá nos comentários depois. É você que entra lá no YouTube para nos detonar. É falso profeta, o que tem de gente tentando impedir de pregarmos esta palavra. Mas a graça do Senhor nos basta.
e nos impede de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. 18. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Agora, se eu pego o versículo isolado aqui, eu crio uma doutrina. Claro, irmão. Eu não ensino o povo de Deus a palavra de Deus. Eu chego aqui, um dia como hoje, irmãos, cuidado com Satanás. Olha a malícia. Já não deu certo a gravação? E está gravando? Tivemos um problema aí, mas voltamos. Olha a malícia dos homens. Olha a malícia dos homens. Irmão, texto isolado. Faz de conta que eu não mostrei o contexto. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo. Mas Satanás me impediu. Cuidado, irmão. Que Satanás vai tentar impedir tua vida. Aí o povo está assim. Por quê? Porque na mente das pessoas foi embutida uma cultura romana com grego, que o Satanás é uma criatura que está esperando a cochilar para... Aí chega um inteligente que teve os olhos iluminados, como você que está aqui nessa manhã, e diz assim: pastor, e o contexto disso aí, pastor? Irmão, acabamos o culto, Malaquias 3:10, trazeis o dízimo à casa do Senhor. Pastor, cadê a dispensa para eu colocar meu dízimo? Pastor, o senhor é sacerdote da tribo de Levi? Pastor, no texto está dizendo vós, toda a nação no singular, não é no plural. Está falando da nação de Israel, pastor. E aí, cadê? E se você for pregar isso como nós pregamos, aí me chama de Satanás. Mas na verdade, Satanás são eles. Simples assim, irmão. Porque nós analisamos o contexto, entendemos o que Paulo estava falando, e não pegamos um versículo isolado para criar uma doutrina. Quase... Misericórdia. Quase só uma língua estranha aqui. Amarrada. Se eu sou um pregador pentecostal, nessa hora aí você já... Xararara. Xarará é o quê, irmão? Me atrapalhei aqui no português. Então, amado, Satanás aqui, que tentava impedir Paulo, eram homens que mataram Jesus, mataram os profetas, estavam impedindo Paulo de pregar a palavra da graça de Deus. E é porque nós denunciamos esse sistema corrupto que eles ficam de bico conosco. Uma vergonha. Meus amados, se nós amamos a verdade, eu respeito o seu posicionamento. Eu conversava isso ontem com a abençoada. Se você não crê nessa mensagem que nós estamos falando, eu respeito a forma que você crê. Agora, antes de você criticar, eu peço um pouquinho de paciência e vá estudar. Medite um pouquinho, examinai as escrituras. Não caia na conversa de qualquer um, meu amado, com o microfone na mão, e ainda que falando em nome de Jesus, irmão. Nós temos as escrituras, é para examinar. Paulo chamou os bereanos dos mais excelentes cristãos, porque enquanto Paulo estava lá falando a palavra do Pai, que eles não tinham a Bíblia ainda escrita, estavam lá nos pergaminhos, analisando para ver aquilo que Paulo pregava, se de fato tinha coerência com as escrituras. As pessoas hoje não querem, irmão. Muita gente vai me ouvir aqui. Sabe por que eu não estou podre de rico como pastor de igreja? Porque eu não fui chamado para mentira. Por engano, irmão. Eu trabalhei numa empresa que os filhos do patrão diziam: ei, vai ficar rico agora, pastor, né? Eu olhava para a cara deles e dizia: vocês não sabem o que está aqui, o que está no nosso espírito. Porque eles pensam que todo mundo é igual, porque fizeram comércio com a igreja. Igreja evangélica, eu estou falando dos de casa, os de fora Deus julga no tempo dele. Irmão, por que você está batendo só naqueles que são evangélicos? Não, é porque, me perdoe, de todos os sistemas religiosos, os mais corruptos são os evangélicos.
porque, não generalizando, eu não estou falando dos irmãos. Muitas pessoas bem intencionadas, mas tem muitos ensinando e eles estudaram teologia, fizeram seminário e sabem do que nós estamos falando. Porque quando eu pego um pedaço de pão e digo, coma, irmão, porque aqui é o corpo de Cristo. Eu tive que debater com um teólogo, pastor tradicional, 30 anos de ministério, já leu a Bíblia 30 e não sei quantas vezes. Eu falei, então me diga uma coisa, seja sincero. Que invenção é essa da Santa Ceia que não existe na Bíblia? Eu sei que não é bem assim, mas... Meu amado, na Bíblia não existe Santa Ceia, é Páscoa dos judeus. E na Páscoa tinha. É só olhar na cultura judaica. Nós temos hoje acesso aí ao YouTube, à internet. Pesquise. Páscoa dos judeus, tinha vinho forte, chás de ervas amargas, cordeiros assados. Páscoa dos judeus que Jesus celebrou com seus discípulos judeus. Tinha vinho, tinha cordeiro assado, tinha chás de ervas amargas, tinha aquele pão asmo, que era aquela bolacha seca sem fermento. Claro, mas a reforma veio com Martim Lutero, transformaram a Eucaristia dos romanos para a Santa Ceia do Senhor, e aí inventaram o pão da padaria com um copinho daquele suco ruim, miserável, e nós blasfemamos dizendo que é o sangue de Jesus. E o que é que eles vão fazer? Como eu falei, usar texto isolado. Irmão, João capítulo 6, versículo 57, irmão. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte. Agora lê o capítulo todo e quem é, ou o que é, comer a carne e beber do sangue de Jesus. Jesus explica no capítulo todo de João 6. Eu sou o pão vivo que desceu. Quem crê em mim, tem vida. Comer a carne e beber do sangue é um conceito, é crer naquilo que Jesus fez no Calvário. Não é literalmente pegar um pedaço de pão na padaria que o padeiro passou a noite toda jogando lá. Tem gente aqui que não vai nem comer pão, eu já parei, viu? Eu tinha quase 18 anos de igreja. Eu nunca tinha ouvido ninguém pregando, ensinando isso. Cheguei um dia no ministério que eu fazia parte, eu servi o pão. E aí estava sendo perseguido lá. Cheguei um dia chorando. Me deram o pão, partiram e mandaram eu servir. Quando eu peguei a bandeja, sincero e honestamente, eu nunca tinha ouvido uma mensagem ensinando. Quando eu peguei o pão na bandeja, eu até bebi água que isso chega a dói na minha alma. Quando eu peguei o pão na bandeja e disse, Senhor, muito obrigado porque o Senhor está me dando pelo menos o privilégio de servir o teu corpo para os meus irmãos. Meu irmão, quando eu falei isso, o Espírito Santo me constrangeu, eu caí de choro. Eu comecei a tremer. E Deus começou a falar comigo, meu filho, que corpo você está dando? Jesus falou, o meu corpo eu dei no Calvário, porque o pão vivo que desceu do céu, está escrito, é a minha carne que é partida por vós. O meu sangue foi derramado no Calvário. Não é um copinho de suco de faz de conta, porque quando o Nazareno fez, ele estava no cumprimento da lei, e aquilo era uma sombra daquilo que ele iria realizar no Calvário. Foi a última vez que eu dei um pedaço de pão dizendo que era corpo de Cristo. E aí começou uma busca incessante pelo entendimento, a ponto de minha esposa achar que eu ia ficar maluco de passar o dia todo estudando, escrevendo, até compreender que nunca existiu Santa Ceia na Bíblia, mas é Páscoa dos judeus. E se você abrir a Bíblia aí, você vai ver em Êxodo capítulo 12, 43, que os gentios nós não podíamos comer. Só os judeus que era circuncidado, estrangeiro não podia. Irmão, mas essa mensagem aí é oposta. 2 Timóteo 4, 14 e 15. Paulo vai dar nome agora a um Satanás. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Está plantando, vai colher, viu, Alexandre?
tu, falando para Timóteo, tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas... Resistia a palavra que Paulo pregava. Resistia a mensagem da cruz. Até quando você que está me ouvindo aí, que vai me ouvir, vai resistir à palavra da cruz? Muitos resistem à palavra da graça, irmão. Porque esta palavra não é fonte de lucro. Esta palavra não traz você aqui para sacrificar tua casa, teu carro, para o pastor ficar rico. Mas esta palavra ensina que você em Cristo está perfeito, abençoado, salvo pela graça, mais do que vencedor e em plena vitória em Cristo Jesus. É o que a palavra diz a teu respeito. E quem não está assim, conheça quem tu és em Cristo. Alexandre Latoeiro casou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, Timóteo, guarda-te também dele, tome cuidado, porque resistiu muito às nossas palavras. 2 Coríntios 4, 8 e 9, olha lá. Irmão, em tudo somos o quê? Atribulados, mas não angustiados. Tribulações? Jesus disse: no mundo tereis aflições. Vocês vão passar por tribulação, mas tenha bom ânimo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexo. Tem coisa que você vê que se você se assusta. Perplexo, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Aí, ó. Quantas situações estamos sujeitos aqui na terra? Tudo isso se opõe como verdadeiros adversários em nossas vidas, amém? Tem mais? 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 11, 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Segura agora. Em 2 Coríntios 11, eu não coloquei no texto, acho que não, no sermão, 2 Coríntios 11, 13 ao 15, Paulo fala dos mensageiros de Satanás. Eles vinham transfigurados em apóstolo de quem? De Cristo. Homens que vinham transfigurados em apóstolo de Cristo. Mas Paulo disse que eles eram mensageiros de Satanás. Não, irmão, mas... Irmão, vou dizer uma coisa para você. Deixa de ser inocente. Jesus disse: sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Abre os teus olhos. Como dizia minha vovozinha, nem tudo que reluz é ouro. Parem de acreditar que todo tipo de milagre, todo tipo de mensagem com alguém que está com a Bíblia na mão, está falando com a intenção real e verdadeira. Porque muitos fizeram de um ambiente como esse aqui, negócio, empresa. Meus amados, esses grandes homens da religião estão envolvidos de ponta cabeça em corrupção, lavagem de dinheiro. Aí um jovem disse para mim: vocês não pagam imposto, vocês sabiam? Eu falei: eu sei. Então é assim, se a gente quiser abrir uma outra empresa, né, se você quiser, por meio da igreja, lavar dinheiro. Aí, né, irmão, você vai ter uma porcentagem, né, irmão? E minha resposta? Para trás de mim, Satanás. É fácil, irmão. Você não é pastor de igreja? Entendeu?
Tem gente que faz isso. Aí eu digo, vocês sabem, então procura quem faça, porque eu não. Estão por fora do que acontece nos bastidores. Eu estou falando porque eu já tive do lado de cá, como eles dizem, do lado de dentro. Graças a Deus eu estou agora com vocês, com a igreja do Pai. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, ainda mais eu. Paulo falou também em 1 Coríntios 15, 10. Paulo disse, todavia eu trabalhei muito mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, ainda mais eu. Em trabalhos, muitas vezes eu o quê? Açoites. Olha para o cenário hoje cristão. Porque eu estou pagando preço pela tua vida. Está pagando, irmão? É como o irmão ministrou aqui. Eu não pago preço por você. Irmão, porque eu tô nas madrugadas buscando por você. Aí eu vou fazer o irmão ficar dependente de mim. O irmão não ora mais porque o pastor, o irmão está orando por mim. Aí eles dizem aí, eu estou pagando preço, eu estou sacrificando. Então enquanto eu sacrifico pela tua vida, você sacrifica aqui, viu? É mentira, irmãos. O sacrifício perfeito foi feito na cruz, foi Jesus. Quem deu a vida por você foi Jesus. Não foi padre, não foi pastor, não foi homem, não foi irmão Elcio. Foi Jesus Cristo. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Maria, não foi irmã Dulce, não foi ninguém. Foi Jesus. Jesus. Agora, irmão, você está pregando contra... Eu estou pregando contra Jesus? Pelo contrário, a partir do momento que eu assumo essa administração, toda honra e glória para Jesus, cabeça da igreja, Senhor, pastor das tuas almas. Açoites, trabalhos, prisões, perigo de morte. Ainda mais eu em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões. Hoje o camarada vai preso aí porque não declara imposto de renda? Porque eu estou preso nos Estados Unidos da América por amor a Cristo. Aí fica, me perdoa a expressão, fica os bobinhos no Brasil com telão olhando. Fala, homem de Deus, fala, homem de Deus. Prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Tem mais? Tem sim, olha lá. Olha o que o apóstolo recebeu para essa palavra chegar aos nossos corações. Presta atenção aqui, ó. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos o quê? Quem é bom de matemática é bem simples, né? 40 menos 1. 40 menos 39, né, irmão? Obrigado. Deixa eu explicar para vocês. Deuteronômio 25. Quem pode abrir lá para mim? Deuteronômio 25, 2 e 3. Deixa eu explicar aí, né? Deuteronômio 25. Amém? Vamos conferir coisas espirituais com as espirituais. 25, 3 e 2. Olha o que diz. Olha como está escrito. 25, 3 e 2. E será que, se o injusto merecer açoites, o juiz fará deitar e o fará açoites diante de si, quando bastar pela sua injustiça, por certa conta. 3. Quantos açoites? 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envilecido, ou triste e amargurado aos teus olhos. Segundo a lei de Moisés, um transgressor que transgredia a lei, dependendo daquela lei, daquele preceito que ele quebrou, isso é lei de Moisés. Quer cumprir a lei, irmão?
Então, dá as costas para receber aí 40 chibatadas. É porque eu guardo o sábado. Ai, guarda as 612 que resta. Tiago 2,10. Se você tropeçar em um ponto da lei, é transgressor de todo o restante. Tem gente querendo cumprir a lei. Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, segundo a lei, um transgressor, ele tinha que ser punido com 40 chibatadas, não mais de 40, para que ele não ficasse entristecido em sua alma. Ele tinha que receber 40 chibatadas. Olha o que os judeus fizeram com Paulo. Que malandragem. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. Se você pudesse viver naquele tempo, você já sentiu o que Paulo sentiu. O que foi que os romanos fizeram com Jesus? Diferente dos judeus, os romanos deram, segundo a lei, aplicaram 40 chibatadas. Porém, entretanto, nos chicotes dos romanos tinha uma coisa que diferenciava do chicote dos judeus. Tinha 12 garras de ossos. Ou seja, 40 em Jesus vezes 12... 480 cortes no corpo de Jesus. A ponto de ver os ossos. Você é salvo pela graça, mas não foi de graça. Jesus pagou por você. Pegaram Paulo, não foi o diabo, não foi o Satanás, uma coisa espiritual, foram os judeus. Pegaram Paulo e aplicaram em Paulo essa disciplina de Deuteronômio 25. Porém, ao invés de darem 40 chibatadas e ponto, o que foi que eles fizeram? 5 quarentenas. Pau, pau, pau. Chegava no 39, esqueci, vamos voltar de novo. Pau, pau, pau. Chegava no 39, perdemos a conta. Já chegou em 40? Não. Volta, terceira. Pau, pau. Chegou no 39, esqueci. 5 vezes. Então seria 5 vezes 39. Para quê? Para não completar os 40 determinados da lei. Satanás aí na vida de Paulo aí, ó. Recebi dos judeus, irmãos, 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado. 3 vezes, agora multiplica aí agora. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo, dado como morto. Tudo isso Paulo sofreu. Para hoje, esses lobos devoradores estarem com Bíblia na mão, tirando tudo da igreja de Jesus Cristo. Segunda Coríntios 11:26. Em viagens muitas vezes, em perigos de quê? De rios, em perigos de salteadores, ladrões, em perigo dos da minha nação. E aí eu vou chegar no pior de todos. Em perigo dos gentios, aqueles que ainda não tinham recebido a palavra naturalmente, né? Os gentios, aqueles não judeus também. E em perigos na cidade, e em perigos no deserto, em perigos no mar, e em perigo entre os falsos irmãos. Olha o pior aqui, ó. Pior do que tudo isso aqui é isso aqui, ó. Sabe por quê? Porque isso aqui, Paulo tinha conhecimento de causa, consciência. Já estava profetizado, Paulo. Jesus disse: tu vai sofrer por amor ao meu nome. Mas falso irmão é aquele que você não espera que vai acontecer e acontece. É aquele que você abraça, que você beija, está do teu lado, mas espera uma oportunidade para, ó. É o pior inimigo que nós temos. São os falsos. Porque aquele que é teu inimigo declarado, ele passa lá, tu já passa de cá. Agora aquele que vem, pega na tua mão, faz como Judas, te dá até um beijo. Aí o irmão chegou para mim aqui de um determinado sistema. Ah, mas vocês não dão o ósculo santo?
Eu falei, não tenho preconceito em relação a isso. Dependendo do nível de amizade que eu tenho com meu irmão, eu dou um beijo na testa, dou um beijo no rosto. Nada contra. Não é qualquer um, mas às vezes é normal. Mas nós não temos isso como doutrina. Ah, mas está na Bíblia que tem que saudar os irmãos com ósculo santo. Eu falei, eu não sou judeu, irmão. Aquilo ali é na cultura judaica. E se é para saudar com ósculo santo, Judas também deu um ósculo no Senhor. O chamado santo. De santo não tinha nada. Falsos irmãos. Que adianta você me abraçar aqui, me beijar e depois sair dizendo aí que eu estou usando... Me deu um beijo ruim aí, irmão. Usando tabu. Quem lembra desse... Ah, ninguém lembra, é do meu tempo. Musque. Me perdoe quem usa, tá bom? Musque. Mas eu era filho de uma garota que a mãe disse, tu vai conquistar, aleluia. Eu chego a dar glória. Eu digo, eu vou confiar na mensagem da pastora. Toma um presente. Quando eu abri, musque. Eu vou usar, né? Usei. Quando eu passei perto da filha dela, era a filha dela. Que perfume miserável é esse, irmão Elcio? Verdade, viu, irmão? Sério, tem gente aqui que conhece, né? Tá ligado, né? Que perfume miserável é esse? Falsos irmãos. 2 Coríntios 11, 27 e 28. Em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum. Ah, irmão, Paulo fazia jejum, claro, irmão. É só ler Atos. Antes de Paulo receber a graça, Paulo batizava algumas pessoas ainda nas águas. Paulo fez jejum. Paulo chegou até a fazer voto, rapar a cabeça. Mas ele disse na carta aos Coríntios, quando eu era criança, menino, pensava como menino, falava como menino, decorria como menino. Mas quando eu cresci, eu deixei o quê? As coisas de menino, porque jejum é coisa de menino do sistema. Batismo nas águas é para os judeus, amado, não é para nós, porque nós somos batizados com o Espírito do Pai. E o mesmo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, eu não fui chamado para batizar, mas para evangelizar, porque o batismo que impera agora é o do Espírito no teu espírito, amém? Em trabalhos, em fadigas, em vigília, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de quê? De todas as igrejas. Paulo tinha cuidado com a igreja de Deus. Ele disse, eu tenho zelo de vós, para vos apresentardes como uma virgem pura, a um só marido, a saber, Cristo. O que é isso, Paulo? Pegar a igreja e apresentar Cristo como uma virgem pura. Uma virgem pura? Alguém ou uma pessoa que nunca foi tocada. A igreja está perfeita, imaculada. Ela só pertence a Jesus Cristo. Agora os homens estão pegando essa virgem pura e apresentando ao Senhor? Pelo contrário, estão prostituindo a igreja e apresentando para Deus. Porque faz tudo que o líder quer. Depois é que vai pensar em fazer o que Deus quer. Ah, irmão, eu sei que o que você está pregando está escrito, mas o meu pastor, ele disse que não é bem assim não. Tá bom, então fica com o teu pastor, que nós ficamos com o nosso pastor, com Jesus Cristo. Nós não vamos convencer ninguém, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Então, fique na sua, que nós vamos edificar para que Cristo seja tudo em todos e que Ele seja exaltado na igreja. Paulo tinha cuidado com a igreja, passava por tudo isso por amor à igreja. Filipenses 4:12. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí entra aquele 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha todas as coisas que Paulo podia. Agora é isso que te ensinaram? Não. Porque te ensinaram que você tem que pisar no outro, que você tem que conquistar, que você tem que ter, que você tem que ser, que você tem que ir. E não é disso que a Bíblia fala. Está falando de circunstâncias na vida, onde Deus te dá força para você passar.
Porque um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, ele não abandona a fé porque está batido, porque está com fome ou porque está passando necessidade. Ele vive e ele confessa que Jesus, como Davi disse, é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Gálatas capítulo 4, versículo 13. Olha outro Satanás na vida de Paulo, outra adversidade, outro adversário. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em quê? Fraqueza da carne, doença. Paulo estava doente quando ele chegou na Galácia, e por causa da enfermidade, ele pregou para os crentes da Galácia. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era o quê? Tentação na minha carne. Espíritos perfeitos, mas na carne tu vai ser tentado. Na carne nós somos tentados. Que era uma tentação na minha carne. Estes me receberam, os crentes da Galácia, estes me receberam como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Colossenses 1:24. Colossenses 1:24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne. Na carne, meu irmão, tu não vai ter descanso nunca. Se você for dizer que está cansado para isso e aquilo, Paulo tinha desistido do seu ministério, porque a nossa carne é fraca. Jesus disse: a carne para nada presta. Teu espírito está perfeito, mas a tua carne é fraca, irmão. Então não dê lugar à carne, fortaleça o teu espírito. Regozijo-me agora no que padeço, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, por amor ao seu... O seu corpo é o quê? Ah, eu pensei que fosse o pão. Por amor ao seu corpo, que é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? E encerramos aqui. Desde agora, Gálatas 6, 17 e 18. Desde agora ninguém me inquiete, ninguém me perturbe, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com vosso... Amém? Amém? Graça e paz, querido. Essa é a palavra para o teu espírito.